Comigo estamos já com 25 minutos depois do meio-dia. Olá! Olha que bela surpresa. Filomena, como estás? Bem disposta? Tudo bem? Obrigada. Bem-vinda também. Espero que tenhas tido um bom fim de semana. Correu bem? Tudo em ordem? Tudo bem. É, ótimo. Já perceberam que entramos no espaço Nutrição Estética by Persona e por isso estamos bem acompanhados com a Filomena Dias. Hoje para falar sobre retenção de líquidos e perceber o que fazer, não é verdade? Exatamente. Ainda que eu primeiro tenha que perceber o que é retenção de líquidos. Provavelmente não só eu, Francisco também. Mas eu estou mais assim, habituado a fazer retenção na fonte. Mas é verdade. Mas agora vamos aprender o que é retenção de líquidos. É que, na verdade, Filomena, ouvimos muita gente falar nisso. Sim. É porque eu faço retenção de líquidos. E muitas pessoas nos procuram com esse problema nas consultas das clínicas. Muita gente nos procura realmente com essa... Porque acaba por ser muito desconfortável. Sim. Mas o que é, afinal, a retenção de líquidos é o tema mais comum e é o termo mais conhecido para edema. E edema é quando uma pessoa acumula de uma forma anormal fluidos e líquidos numa zona específica do corpo ou pelo corpo todo. E, portanto, esses fluidos, esses líquidos são constituídos basicamente por sais e por proteínas do plasma. E, portanto, e eles acumulam-se quando há um desequilíbrio de pressão no organismo. E, portanto, quando há esse desequilíbrio, as pessoas começam a acumular líquidos. Daí se falar em retenção de líquidos. E podem acontecer, então, em determinadas zonas do corpo, ou mesmo pelo corpo todo? Ou mesmo pelo corpo todo. Portanto, podem ser localizadas, por exemplo, nas pernas, ou generalizadas. Portanto, pelo corpo todo. Há pessoas que têm edema nos braços, no pescoço, na zona abdominal. Para além do desconforto, naturalmente, isso provoca o quê? Isso pode provocar, provoca uma má circulação do próprio corrente sanguínea e isso vai fazer com que, portanto, a pessoa não se sinta bem e se sinta pernas cansadas e se sinta constantemente muito cansada. O que ouvimos dizer é justamente isso, não é? Pernas cansadas, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma viagem muito grande, por ir muito tempo sentada, ou de avião, por exemplo, nota que quando chega ao seu destino vai com as pernas ou com os pés bastante inchados, portanto, com bastante edema, e é a tal retenção de líquidos. Porquê? Porque não há uma circulação sanguínea conveniente. Portanto, a explicação para isso é, de facto, a circulação? Poderá ser a circulação e há outras situações que poderão levar ao edema, à retenção de líquidos. Por exemplo, doença cardíaca, doença hepática, doenças do fígado, doença renal, dos rins, principalmente porque, por exemplo, na doença hepática é quando, portanto, não existe proteínas suficientes, existe uma proteína no plasma sanguíneo que é a albumina, e quando não existe essa proteína em quantidade suficiente, não vai haver uma circulação conveniente. Portanto, a albumina é responsável pela circulação dos líquidos no organismo. E quando há essa falta, não há circulação. Quando tem falta? Na doença cardíaca, por exemplo, é devido ao próprio coração não ter força para bombear o sangue convenientemente. E não bombeando, portanto, não vai haver a circulação. Quando há varizes, por exemplo, quando as pessoas sofrem de varizes, há uma propensão muito maior à retenção de líquidos, porque não há a tal circulação. Portanto, são várias patologias que podem realmente desencadear a retenção de líquidos. E depois causar este desconforto. Agora... É muito, muito desconfortante, porque realmente muitas pessoas nem conseguem andar, são dores incríveis. Portanto, depende muito de pessoa para pessoa, mas há um desconforto mesmo. Muitas pessoas não se conseguem calçar, as roupas não servem, é mesmo muito desconfortante. Vamos então tentar resolver esse problema, não é? O que é que podemos fazer para resolver esse problema, se for caso disso? Há situações que nós podemos até, no fundo, em casa, fazermos portanto, para colmatar esse problema, por exemplo, através da alimentação, e há as soluções clínicas também. Por exemplo, em casa, uma das situações que nós podemos fazer é, por exemplo, optar por alimentos que sejam mais drenantes, que nós sabemos que têm características que nos vão ajudar a eliminar líquidos. Como por exemplo? Por exemplo, o ananás. O ananás é um fruto muito depurativo. A berinjela, os agriões,
Portanto, são alimentos que nos vão ajudar a eliminar Mas líquidos. resolvem o problema ou Não apenas resolvem, ajudam. Ajudam. Ok. Ajudam. Portanto, para resolver o problema, passa sempre por uma solução clínica também. Estas situações vão apenas ajudar a colmatar as dores e portanto, a que a pessoa sinta menos desconfortável possível. Certo. Recorrendo a alimentos que promovam a drenagem. A drenagem. Diminuir o consumo de sal, por exemplo. O sal, é sabido que o sal provoca a tal retenção de líquidos e, portanto, se nós diminuirmos o consumo do sal, para quem já tem essa propensão, vai sentir um alívio bastante grande. Alguma especiaria que quer eliminar, dá pouco, não? Não. As especiarias até são um ótimo substituto do sal. Pronto. Para quem gosta de comidas apetitosas e tenha que diminuir o sal, as especiarias... Recorre a outras especiarias para obter na mesma um excelente sabor na alimentação. Sim. Okay? Sem e vai redescobrir outros sabores. Também. Sem recorrer o risco, então, de fazer retenção. De líquidos. Presumo que, quando alguém se dirige a uma das clínicas Persona com este problema da retenção de líquidos, seja naturalmente, e como tem sido o hábito, temos falado nisso, recebe naturalmente um apoio clínico, há uma primeira consulta para perceber naturalmente de que se trata, porque mais uma vez reforça essa ideia de que as coisas vão se alterando de pessoa para pessoa. Vai nessa consulta provavelmente também já ficar a saber que alimentos pode utilizar em casa com mais frequência para de alguma forma diminuir esse desconforto e depois perceber o que é que clinicamente pode fazer para eliminar o problema. E o que é que podemos fazer então clinicamente para eliminar esse problema? Nós nas clínicas Persona temos um tratamento e um equipamento que se chama Persona Trim 1. Trim 1. Este equipamento, digamos que vai muito mais além da estética. Portanto, ele é um equipamento muito mais terapêutico do que propriamente estético. E este equipamento ele conjuga, no fundo, duas tecnologias, os campos magnéticos e um efeito de drenagem linfática. Campos magnéticos que vão ajudar a um equilíbrio das trocas de fluidos no nosso organismo, portanto, que vão evitar que haja essa retenção. Vai promover, no fundo, a circulação. A circulação, portanto, vai haver uma vasodilatação, ao mesmo tempo que vai promover uma drenagem linfática. E, portanto, vai fazer com que a pessoa, ao ativar esta circulação, vai fazer com que haja uma drenagem que a pessoa tenha que automaticamente expulsar esses líquidos que estão a mais. E, portanto, neste equipamento são utilizadas duas bandas que são colocadas pelo corpo da pessoa. A pessoa está deitada numa marquesa, até com os pés um pouco elevados, precisamente para haver um retorno da corrente sanguínea. E, portanto, são colocadas dois tipos de bandas. Umas bandas cinzentas, que são bandas adelgaçantes e que vão fazer com que puxe portanto, a onda magnética, digamos assim. E depois umas bandas azuis que vão ser colocadas nas zonas dos gânglios linfáticos. Certo. Por exemplo, nos tornozelos, nos joelhos, nas virilhas, no abdômen, que vai fazer com que haja esta ativação da circulação e que a pessoa automaticamente, após fazer um tratamento, vai imediatamente libertar líquidos e nota-se mesmo. Portanto, vai diminuindo o edema, não é? Exato. Vai diminuir o edema. Depois depende naturalmente de pessoa para pessoa o número de sessões para resolver definitivamente o problema. Mas começamos a perceber de imediato a redução dos edemas, juntamente com os conselhos de alimentação. Beber bastantes líquidos, sobre a forma, por exemplo, de chás, infusões. É o que eu faço. É o que faz, o chai. Eu faço o chai masala hoje, mas tenho sempre ali um chá. Aliás, perguntam muitas vezes o que é que eu bebo durante o programa para tal animação. É chá. De parreira. É chá. Podes confirmar. É chá. E há que ter bastante cuidado também no uso de drenantes, porque as pessoas muitas vezes acham que para resolver o problema basta beber um chá drenante ou um líquido drenante e, portanto, é preciso ter muito cuidado e sempre sob aconselhamento do médico ou do nutricionista. Portanto, ter sempre esse cuidado, porque às vezes pode haver alterações da própria tensão arterial e as pessoas nem percebem o porquê. E às vezes é do uso descontrolado. Mas é bom então reforçar essa ideia. No fundo,
fundo, aquilo que nós temos falado muitas vezes, que é o que serve para o vizinho não serve para mim, não é? Nunca fazer sem aconselhamento. Pois, eventualmente, porque tomou o chá e tal e resolveu o problema, então vou fazer o mesmo. Mas naquela pessoa pode ter resolvido e depois... Pode ter uma alteração, ser hipertensa, por exemplo, ou hipotensa e não haver E tem efeitos secundários, e podem ser graves. problemáticos, não é? Pois, e podem ser, de facto, efeitos secundários graves. E existe um edema, um tipo de edema, portanto, como eu falei no localizado, no generalizado, existe um tipo de edema que é chamado edema idiopático, que é um edema que as causas ainda não estão bem conhecidas, mas que associa-se a quando, portanto, é um tipo de edema quando a pessoa faz muitas dietas descompensadas, dietas para perder peso, mas sem aconselhamento. Portanto, são descompensadas e podem criar o efeito contrário do que a pessoa quer. E cria a tal retenção de líquidos e ficam mais inchadas ainda. Mas até para fazer uma boa dieta, o melhor mesmo é ter uma boa consulta, naturalmente, nas clínicas Persona. Não nos cansamos de dizer que é, de facto, necessário ter este aconselhamento. Seja para o que for, não se esqueça de estar bem aconselhado, bem aconselhada, para não fazer, permita uma expressão, asneira e ter precisamente o resultado contrário. E também, neste caso, para combater a retenção de líquidos, deve ter esse aconselhamento. Depois será, então, encaminhado para este sistema, para o sistema Persona Trim 1, que é então um sistema que existe, claro, nas clínicas Persona. E de resto, nós hoje temos aqui a possibilidade de oferecer 2 sessões. Vocês estão uns mãos largas. Eu pensei que era só uma, são 2 sessões. São 2 sessões. Muito bem. Mais uma coisa que queiramos destacar? Não? Tudo dito então. Portanto, sim, ficam esclarecidas as pessoas. É importante esclarecer esta questão para combater a retenção de líquidos, nada melhor do que uma primeira consulta, naturalmente de aconselhamento, perceber então também quem temos à frente, de quem se trata, para que depois possam dar-lhe o aconselhamento correto, quer na alimentação que pode fazer em casa e vai ajudar, mas depois para a diminuição do edema até a resolução total do problema, o aconselhamento naturalmente clínico e sobretudo tendo em conta que existem nas clínicas Persona este sistema Persona Trim 1. E nós vamos ter a oportunidade de oferecer 2 sessões, ok? Sobretudo se têm problemas no que diz respeito à retenção de líquidos, então fica aqui naturalmente lançado o desafio, sobretudo para quem tem esse problema, para que participe agora. Como? Basta ligar aqui um número. Não vou colocar nenhuma questão, porque não é possível responder a esta questão, mas é possível ligar um número e pode fazê-lo para ganhar então 2 sessões de Persona Trim 1 e vamos oferecer a 3 telespectadores. Portanto, eu digo, as clínicas Persona estão mãos largas, é o que é, 2 sessões, 3 pessoas. Nós não podemos concorrer, Ricardo. Não. Tu tens retenção de líquidos? Não. Que saibas. Mas precisava de... Queres é miminho, não é? Queres miminho. De uma coisa mais aconchegante. Está bem. Ora, para participar, deve ligar agora 760 308 108. Este é um novo número que nos acompanha agora neste novo ciclo do programa Grandes Manhãs, para ganhar então algumas das ofertas que temos para fazer aos telespectadores. Pode agora ligar 760 308 108. Boa sorte a todos. Muitíssimo obrigado, Filomena. Mais uma vez é um privilégio contar contigo. Muitíssimo obrigado. Vamos então avançar para o fecho do programa de hoje.